Nessa semana, a gente comemora a independência do Brasil. E todo mundo logo lembra do famoso Independência ou Morte, ali nas margens plácidas do Ipiranga. Olha, mas não é só isso não. Vamos saber mais sobre este momento importante da história do nosso Brasil. A tela do pintor Pedro Américo, retratando o gesto de Dom Pedro I, foi um dos registros que mais contribuíram para a ideia de heroísmo e bravura que se popularizou na visão dos brasileiros sobre o episódio histórico da independência, quando supostamente o ousado príncipe contrariou a própria monarquia da qual fazia parte para dar nascimento a um país. O chamado Grito do Ipiranga teve uma repercussão pequena na época, e outras datas ligadas ao fato foram buscadas para simbolizar a autonomia do Brasil frente a Portugal. O Grito do Ipiranga não passou de um fato sem importância. Os contemporâneos não deram nenhuma importância a isso. No máximo que aconteceu foi uma notinha que saiu num jornal do Rio de Janeiro, mas coisa muito discreta, não teve nenhuma importância. Tanto que quando os intelectuais tentam encontrar um símbolo para a independência, eles vão buscar em outras fontes. Por exemplo, teve um manifesto que José Bonifácio escreveu 2 meses antes, e que já tinha ali o teor de a ideologia de um país independente. E também o documento da independência, que foi assinado pela princesa Leopoldina 5 dias antes, que está ali decretado de fato a independência, também foi pensado. Esse documento, inclusive, acabou de se perder no incêndio do Museu Nacional, de forma que foi uma coisa discreta. Independência ou Morte, na verdade, era uma loja maçônica da qual fazia parte o José Bonifácio. Ele colocou o Dom Pedro I como integrante e como grão-mestre, pelo fato de ele ser um monarca, e ele, na verdade, frequentava as lojas maçônicas porque elas faziam o papel de partidos políticos, que não existiam na época. E ele queria saber o que falavam no governo dele, por isso ele frequentava as duas. Uma dessas lojas, a Independência ou Morte, acabou sendo utilizada na hora, no momento em que ele deu o famoso Grito do Ipiranga, como uma espécie de comemoração, tipo assim, conseguimos, chegamos lá. E é o que aconteceu. O quadro do Pedro Américo, que acabou inspirando, na verdade, a ideia do Independência ou Morte como símbolo da independência, ele é pintado mais de 60 anos depois. Ele é de 1888, um momento de efervescência política, pré-abolição da escravatura. No ano seguinte você tem a República, então você tem um momento de efervescência muito grande, onde as questões nacionais estão em voga, a população está envolvida com aquilo, e aí é um ambiente propício para que você tenha aquela ideia do herói. E aí cola, a partir do quadro, pega o imaginário e cola aquela ideia da independência decretada por um imperador, destemido, ousado, que enfrenta a família real, e acaba ficando a imagem do império, a imagem da decretação da independência. Para muitos historiadores, a causa mais relevante da independência do Brasil não foram os acontecimentos próximos ao 7 de setembro. Ela estaria alguns anos antes, nas ações tomadas por Dom João VI desde a chegada da família real em 1808. Quando decide abrir os portos do país às nações amigas, o príncipe herdeiro de Portugal começa a converter o Brasil, de um imenso território com a produção praticamente só voltada para o abastecimento da metrópole, em um dos mais importantes pontos de transação comercial do mundo na época. Bom, o Dom João VI, quando ele vem com a família real, ele toma de início algumas decisões importantes. A principal delas foi abrir os portos do Brasil às nações amigas. Isso colocou o Brasil em contato com o mundo. O Brasil era uma terra gigante, isolada, praticamente se limitava a produzir e fornecer para a metrópole. E com a abertura dos portos ficou uma cidade metropolitana, uma cidade com contato com o mundo todo. Como a família real morava aqui, ele fez mudanças importantes, obras, urbanizou principalmente a capital, Rio de Janeiro, e criou muitas instituições que não existiam aqui. E dentre elas a principal foi a imprensa. Não tinha imprensa no Brasil. Existia o primeiro jornal brasileiro, era editado em Londres, no Correio Brasiliense, e o Hipólito da Costa, que era o editor, vivia em Londres. O José Bonifácio, sempre na Europa, tinha contato com esse livro, com essa revista, mas era em formato de livro, então ele podia trazer para o Brasil clandestinamente, parecia um livro, não parecia um periódico. E isso era o que tinha de imprensa. Quando o Dom João VI permite a imprensa no Brasil, aí você tem uma difusão em amplos aspectos das ideias, e junto com essas ideias, a ideia da independência. Tanto é que apenas 13 anos depois da chegada da família real
e da criação da imprensa no Brasil, você tem a ideia da independência como uma questão nacional, uma opinião pública formada, que deixa bem propícia a possibilidade de você, de fato, ter um processo de separação, de autonomia com Portugal. E há alguns indicativos, inclusive, de que o próprio Dom João orientou o filho Dom Pedro I a seguir esse caminho de decretar a independência. Porque ele tinha em mente que provavelmente ocorreria no Brasil o mesmo que aconteceu na América Espanhola. Quando as nações se dividiram, você teve a desintegração do Império Espanhol em várias nações diferentes. E ele achava que isso ia acontecer no Brasil, e em parte isso era um legado da presença portuguesa, né? Você tem uma terra desse tamanho, com diferenças ambientais e culturais muito grandes e uma coesão, né? Ele tinha essa ideia de que isso podia acontecer, então antecipando-se a isso, ele achou que era melhor que um país, o Brasil independente, continuasse na mão da família real, para evitar essa atomização que aconteceu na América Espanhola. E, de certa forma, isso foi um legado importante que se preservou, e talvez esse seja o mais importante capital cultural que o Brasil tem ainda hoje, essa coesão, essa integridade que faz do Brasil uma cultura própria. Japonês da